Meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Estamos aqui de volta para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita vamos estar estudando a revista de adulto da editora Betel, nesse quarto trimestre de 2023. E essa revista traz por tema, nesse quarto trimestre, terceira epístola de João, instituindo o discipulado baseado na verdade, no amor e fortalecendo os laços da fraternidade cristã. O comentarista desta lição é o pastor Alex de Melo Cardoso. Ele é pastor-presidente da Assembleia de Deus em Parque Esplanada, em Budas Artes, São Paulo. E a lição de hoje, meus irmãos, é a lição de número 12, que traz por título: O verdadeiro discípulo promove o crescimento de outros discípulos. Uma lição maravilhosa. E eu tenho certeza que aprenderemos muito nesta oportunidade com o comentário do pastor Alex. O textuário vem dizendo: E o que de mim entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. 2 Timóteo, capítulo 2, e verso 2. A verdade aplicada diz ainda: não apenas a liderança, mas cada discípulo de Cristo é chamado ao contínuo aperfeiçoamento, crescimento e amadurecimento até que Cristo venha. Então, o segredo da vitória, digamos assim, é estar sempre buscando este aperfeiçoamento, procurando estar sempre em comunhão com o Senhor, através do Espírito Santo, até que Ele venha. Não podemos, em momento algum, baixar a guarda ou achar que somos capazes de fazer alguma coisa sozinho. Nós vamos ver no comentário desta lição que a dependência de Deus é o ponto-chave, é o ponto fundamental para o sucesso de um discipulador e, por que não dizer, de toda a Igreja do Senhor. Os objetivos da lição de hoje, o primeiro deles é mostrar as credenciais para um discípulo forte. Segundo, ressaltar a importância da maturidade espiritual. E terceiro, destacar o compromisso com o crescimento da igreja. O texto de referência está registrado em 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 15 ao versículo 18, que diz assim o versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por isso, alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Um exemplo de vida do apóstolo Paulo e o conselho para Timóteo, para que ele, como em outra oportunidade, o apóstolo Paulo chegou a dizer: sejais os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, o nosso motivo de oração hoje é para que os discípulos estejam dispostos a aprender para ir crescer em seu ministério. Então, nós não podemos ser como Diotrefes, aquele mau obreiro do qual nós estamos fazendo menção nesse trimestre, que achava que já sabia de tudo e que era o dono da verdade e que tudo girava em torno dele porque ele era a estrela maior. Se há estrela, essa estrela é Jesus Cristo, ele é o astro maior, é ele que brilha. Nós estamos debaixo da sua luz e por intermédio deles brilhamos. Por intermédio dele brilhamos e damos testemunho da verdade, conforme nos orienta as Escrituras. A introdução vem dizendo: recomendar, segundo o dicionário, significa indicar alguém ou algo como bom ou por suas qualidades. Em sua carta pastoral a Timóteo, Paulo elenca as qualidades de um bom discípulo de Cristo para exercer um ministério recomendável. Oxalá que nós possamos ter aí
né, uma boa safra de obreiros, que os jovens que estão aí, né, sonhando, tendo esse desejo, esse ardor no coração de se tornar um pregador do evangelho, um pastor, que eles possam se espelhar no que o apóstolo Paulo está nos passando através da vida de Timóteo, através da vida de Gaio, né, através da vida de Demétrio, né, que foram homens que se submeteram à vontade de Deus e se submeteram à vontade do seu líder, que era, no caso aqui de Gaio e Demétrio, o apóstolo João. Meus amados irmãos, o segredo da vitória está em ser submisso a Deus e obedecer à sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Então, no primeiro ponto, nós vamos ver que existem credenciais bíblicas de um discípulo cristão. Então, não é possível que um discípulo cristão viva de modo independente, como vamos ver aqui no comentário desta lição. Ele precisa das credenciais bíblicas para que ele possa exercer um discipulado cristão ou que ele possa ser um discípulo cristão. E por isso Paulo sabia da necessidade, ou sabendo da necessidade, de formar discípulos fortes, assim como ele acabara se tornando a ponto de ter evangelizado parte da Ásia, chamada de Ásia Menor, e da Europa. Paulo deixou de ser um religioso para assumir o papel de apóstolo dos gentios, conforme está registrado em Romanos, capítulo 11, verso 13. Viajando em missão para ministrar a palavra de Deus e implantar igrejas, a fim de cumprir a missão que recebera de Jesus, o apóstolo escreveu cartas pastorais com credenciais para a formação de outros discípulos fortes e saudáveis espiritualmente. Quando a gente olha para essa biografia de Paulo, nós vamos visualizar algo muito importante aqui. Paulo não só ele implantava as igrejas por onde passava, mas também preparava obreiros. E todas as vezes que Paulo saía daquela região para uma outra região, ele sempre deixava alguém que tinha sido preparado por ele, que tinha a chamada ministerial para dar continuidade ao trabalho que ali estava sendo ou que tinha sido iniciado. E esse é o segredo, irmão, da vitória para a igreja dos dias atuais. Nós já tivemos a oportunidade de falar em outras ocasiões de obreiro que ele não deixa um legado, né? Esse discipulador, como já dissemos em outras oportunidades, quando ele percebe que alguém tem vocação, tem chamado de Deus para o ministério, para fazer uma obra para Deus, então, para ele não perder o brilho, ele isola aquela pessoa, deixa aquela pessoa no escanteio. Não é à toa que hoje se fala muito de armário, né? Coloca essa pessoa no armário ou no arquivo morto e deixa ele lá. Ele pode ficar 100 anos, mas ele vai ficar sem utilidade, porque a pessoa que está na liderança, ele vai trabalhar e fazer o possível e até o impossível para aquela pessoa não aparecer, não brilhar e não exercitar o talento que Deus o entregou, porque ele tem medo de perder a oportunidade por ciúme, por inveja, por egoísmo e outras coisas mais. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia dos discipuladores, dos obreiros, dos pastores, que nós possamos, né, ver os nossos companheiros, ver os jovens, né, se desenvolverem espiritualmente, ministerialmente, e que eles possam dar muito fruto, porque esse é o desejo de Cristo. Ele não quer apenas que frutifiquemos, mas que possamos dar muito fruto. E aí está escrito que o nosso Pai, o nosso Deus celestial, ele vem e faz aquela poda, tira aqueles galhos secos, aquelas folhas amarelas, aquelas folhas secas. Para quê? Para que nós possamos produzir mais frutos ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, é necessário que o discipulador confie nas Escrituras, porque a palavra de Deus, irmãos, ela é a nossa regra de fé, ela é a base, ela é a carta magna de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é a nossa bússola, ela é o nosso manual. Então, é preciso que nós confiemos nas Escrituras, porque o termo confiar no grego é arranio, que significa ter muita coragem, ser de bom ânimo, ser ousado. A Bíblia é o manual mais completo e confiável sobre todos os aspectos da vida cristã, principalmente
para o discípulo que deseja crescer, conforme está registrado em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Então, se você tem desejo no coração de se tornar um discipulador, um ministro do Evangelho, o manual é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, ou as Sagradas Escrituras. É ali que você vai encontrar todas as informações, é ali que você vai encontrar tudo o que você precisa para ter um ministério abençoado por Deus e abençoador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para ter coragem, ânimo e ousadia, um líder deve confiar na palavra de Deus. As maiores lições sobre discipulado foram dadas por Jesus aos 12 e depois por parte desses 12 a outros. Um discípulo forte confia nas Escrituras e ensina outros a confiarem. 1 Timóteo, capítulo 1, verso de 3 a 4. Então nós vemos aqui, irmãos, que ao contrário do que deve ser feito, Gaio e Demétrio Gaio e Demétrio eram excelentes cooperadores de João na liderança da igreja. Ambos deram bons testemunho como discípulos, sendo reconhecidos pela igreja como homens de Deus. 3 de João, versículo 3, verso 6. João aprendeu que o melhor de todos os mestres depois transmitiu esses ensinamentos aos seus liderados. Os que desejaram, como Gaio e Demétrio, aprenderem e aplicaram esses ensinamentos em seus ministérios. Quem não desejou, como Diotrefes, perdeu a chance e o privilégio de servir ao reino de Deus. E aqui é que está. Nós vemos aqui que esse Diotrefes, ele sempre foi na contramão, né, de tudo aquilo que precisava ser feito. Então ele só teve a perder, né? Ficou, como ele se achava uma estrela, ficou como uma estrela, né, solitária, vagando, né? Então, irmãos, o segredo é estarmos debaixo da dependência de Deus. E, aliás, é o que Deus espera de cada um de nós, que nós sejamos 100% dependentes dele. Louvado seja o nome do Senhor. A cultura é boa, nós precisamos nos esmerar no conhecimento, estudar, né? Termos uma comunhão com o Senhor através da oração, através da leitura sistemática da palavra de Deus, mas sempre mostrando a dependência, né, de Deus. Nós não somos ninguém sem a ajuda do Espírito Santo. Você pode ter eloquência, você pode ter um bom conhecimento bíblico, mas sem a ajuda do Espírito Santo, você não vai conseguir fazer nada, porque você, no momento em que você está preparado para fazer a obra de Deus e você se coloca nessa posição de dependente do Senhor, o Senhor vai te usar como uma ferramenta, como um instrumento, e aquilo que o Senhor te der, você vai falar, e essa palavra que você transmite, ela vai com toda certeza atingir o objetivo para o qual ela está sendo enviada. E é isso que o Senhor espera. Não precisamos ter medo de nada, precisamos confiar nas Escrituras. Por quê? Porque a palavra de Deus é infalível. Louvado seja o nome do Senhor. Ela jamais voltará vazia. Ela sempre vai cumprir com o objetivo pela qual ela está sendo enviada. Mesmo que os inimigos se levantem, mesmo que problemas surjam, como aconteceu na vida de Paulo e dos demais apóstolos, isso não é motivo para desanimarmos, mas é motivo para continuarmos firmes, confiando que o Senhor é fiel e justo para fazer muito mais do que nós estamos pensando ou pedindo. Bendito seja o nome do Senhor. No segundo ponto, um verdadeiro discipulador, irmãos, é aquela pessoa que depende de Deus. Ela não está preocupada e nem está pensando que se alguma coisa der errado, ele vai chamar o político fulano de tal, o doutor Cicrano ou o juiz Beltrano. Não, mas ele confia e depende exclusivamente de Deus. E aí nós vemos que o verbo depender tem origem no latim dependere, que significa estar preso ou estar pendurado. Um discípulo bem-sucedido deve estar preso a Deus no sentido de não poder exercer seu chamado sozinho, de forma independente. Paulo não tinha essa consciência até cair na estrada de Damasco e precisar depender completamente de Deus, conforme está registrado em Atos capítulo 9, versículo 6. Paulo expõe ainda
essa dependência após ficar preso literalmente por causa de seu chamado, conforme registra Efésios, capítulo 3, verso 1. Um discípulo só se torna forte quando trabalha em nome dele. Em nome de quem? Em nome de Deus, conforme registra Êxodo, capítulo 3, verso 14. Jesus mostra a Pedro que, mesmo sem saberem, os discípulos dependiam dele. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Lucas, capítulo 22, versículo de 31 a 32. Eles haviam sido chamados para fortalecer os demais, mas precisavam depender de Deus para isso. Jesus ensina que sem ele nada pode ser feito. Então nós vemos aqui alguns pontos, né? E eu quero elencar apenas a parte aqui de Paulo, ou Saulo de Tarso, que, em primeiro ponto, ele era uma pessoa religiosa. E como religioso ferrenho, ele era um defensor da lei, né? Dessa lei farisaica. E ele passou a ser o perseguidor dos cristãos. Mas quando ele cai na estrada que desce para Gaza, Saulo de Tarso, ele era um perseguidor e um grande religioso, a ponto de perseguir os cristãos daquela época. Mas quando ele teve encontro com o Senhor Jesus, na estrada que desce para Damasco, percebeu que ele estava só, ele estava fazendo um trabalho em nome de uma religião. Mas agora, a partir dessa conversão, ele passa a confiar no Senhor e a ser um como o Senhor, conforme o texto nos mostra aqui nesse verbo, aonde no latim fala dependere, ou seja, ele estava agora 100% dependente do Senhor, ou seja, estava preso ao Senhor, né? Estava ligado ao Senhor. Então, quando a gente entende, quando a gente compreende, né, esse ponto, nós sabemos, irmãos, que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. E é o Senhor Jesus que diz isso: sem mim nada podeis fazer. Para ser um bom discipulador, para ser um bom discípulo, nós precisamos estar ligado em Cristo. Veja o Evangelho de João, capítulo 15, aonde diz: eu sou o tronco e vocês são os ramos. Todo ramo que em mim não estiver ligado não tem vida, mas todo ramo que está ligado em mim dá fruto. E o meu Pai, que é o lavrador, ele vem para fazer a limpa, para tirar tudo aquilo, como já disse no princípio, que atrapalha a produção. Porque o desejo do Senhor é que nós produzamos mais frutos ainda. E isso só é possível quando nós estamos ligados nesse tronco, que é a videira verdadeira, que é Cristo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Um outro ponto, nós vemos aqui que sem essa ligação com o Senhor, né, e a proteção do Senhor, nós estamos sujeitos a cair no laço como, né, Pedro estava caindo. Então, o Senhor diz aqui, mostra para Pedro, né, que o inimigo tinha pedido para cirandar com ele como trigo, mas o Senhor intercede por ele, para que ele não venha, né, desfalecer da fé. Quantas vezes, irmãos, nós somos tomados por uma fraqueza, parece que a nossa fé está diminuindo, mas sabe por que você não cai? Sabe por que o inimigo não te devora? Porque o Senhor está contigo. O Espírito Santo está conosco a todo momento e ele nos fortalece. Muitas vezes nem orar nós não conseguimos. Nós dobramos o joelho para orar e falta palavra. E vem aquele turbilhão de pensamento e a gente não sabe como orar. Mas sabe o que acontece? A palavra de Deus nos garante que nesse momento, enquanto nós estamos vagando em meio a tantos pensamentos, sem saber por onde começar ou por onde terminar, o Espírito Santo do Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E isso é muito importante. Isso fala de sermos dependentes do Senhor 100%, em todo o tempo, até a volta do Senhor Jesus. No terceiro ponto, um discipulador, ele precisa ser forte, ou tornar-se forte. Vemos que nas cartas a Timóteo, Paulo descreve critérios para um discípulo forte, porque ninguém nasce pronto, né? Ele precisa ser formado. Então, Paulo, ele tinha esse cuidado porque ele viu em Timóteo
as qualificações que fazia de Timóteo um bom obreiro, um obreiro recomendável. Então, por ser moço, por ser um jovem, Paulo agora se torna como seu tutor, como seu apoiador, orientando, aconselhando para que ele pudesse ser vitorioso na sua missão. Bendito seja o nome do Senhor. Davi, antes de enfrentar Golias, passou pelo teste do urso e do leão, conforme registra 1 Samuel, capítulo 17, de 34 a 35. Um discípulo se torna forte após ser provado e se mostrar irrepreensível. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 8. Paulo passou por isso, o que gabaritou a formar discípulos fortes. Filipenses, capítulo 4, verso 9. Então nós vemos, irmãos, que Davi, quando as pessoas viram e ele se prontificou a lutar com Golias, as pessoas achou que ia ser o fim de Davi, porque não o conheciam de fato. Mas ele tinha uma comunhão com Deus. Deus o livrou do urso, Deus o livrou do leão. Então, ele tinha capacidade, não física, porque, conforme o texto diz, ele era franzininho, e todo mundo achava que não ia dar nem para o começo. Mas ele tinha uma força maior, ele tinha um poder de Deus na sua vida. E foi no nome do Senhor dos Exércitos que ele enfrentou Golias e o venceu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é esse tipo de obreiro que o Senhor precisa, de homens que sejam fortes, que sejam pessoas que tenham atitude, que tenham coragem de enfrentar as dificuldades, sem murmurar, sem reclamar, enfrentar o inimigo de frente, em nome do Senhor dos Exércitos, e ser vencedor e resgatar as almas que estão perecendo. Bendito seja o nome do Senhor. Um outro ponto importante aqui, já no tópico de número 2, onde diz que um discipulador revela maturidade espiritual. Isso é importante, É muito importante, porque, como já dissemos a princípio, não é possível um obreiro, um discipulador, não ter comunhão com o Espírito Santo. Hoje nós temos enfrentado e enfrentamos algumas dificuldades no que diz respeito a obreiros cheios do Espírito Santo. Até porque, quando você olha para Atos, ali a primeira igreja, nós vemos que uma das qualificações que foi exigido para aqueles obreiros que estavam sendo levantados ali, no caso os diáconos, eram que deveriam ser homens cheios do Espírito Santo. Felizmente, muitos obreiros hoje não são cheios do Espírito Santo, não são batizados no Espírito Santo, o que é uma lástima, é uma tristeza, irmãos, porque são recomendações bíblicas. Não se separa um obreiro pela sua carteira, pela sua aparência, pelo seu jeito de ser, mas se separa um obreiro pelo chamado que ele tem na sua vida, pelo poder do Espírito Santo que está nele e pela capacidade de fazer as coisas para Deus, que se torna notório a todos que estão ao seu entorno. Bendito o nome do Senhor. Então veja que Timóteo era jovem, mas era alguém maduro espiritualmente. Por isso Paulo o exorta a não aceitar ser desprezado por sua juventude, mas tornar-se exemplo. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12. Essa maturidade espiritual fazia com que Paulo o recomendasse como seu substituto, como aconteceu quando Timóteo, junto com Erasto, foi para a Macedônia em lugar do apóstolo, que permaneceu na Ásia. Atos, capítulo 19, 22. A maturidade se alcança pela experiência, sabedoria e inteligência espiritual. Colossenses, capítulo 1, verso 9. É muito fácil, irmão, quando você tem comunhão com o Senhor, e a gente busca o Senhor de todo o coração, de toda a alma, com todo o nosso espírito, com todo o nosso entendimento. E uma das coisas que nós nunca podemos deixar para trás é sempre pedir: Senhor, me dê sabedoria espiritual. Me ajuda, Senhor, a discernir o certo e o errado, a conhecer a Tua vontade. Irmãos, isso nos capacita a ter maturidade. Isso nos traz experiências, E, com toda certeza, nós temos as condições para poder fazer o trabalho do Senhor em qualquer lugar que nós for, porque o Senhor vai estar do teu lado, te auxiliando através do Espírito Santo. Aliás, foi o que o Senhor Jesus falou e confirmou,
né? Eu vou ao Pai, mas eu enviarei o outro Consolador. E quando ele vier, ele estará convosco para sempre. Então não veio aqui para ficar uma temporada, não. Ele está conosco para sempre. E é esse mesmo Espírito Santo, essa pessoa maravilhosa, que um dia nos levará ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, nós temos essa companhia maravilhosa. Timóteo recebeu isso, reconheceu isso, aprendeu com Paulo. E quando ele diz assim, que ele não devia ser desprezado por sua juventude, era um conselho para que Timóteo se colocasse na posição de uma pessoa madura, não se ficasse intimidado diante dos anciãos, né? Porque o que está acontecendo aqui, né? Eu, uma certa feita, passei por isso, ainda muito novo, devia ter uns 20 e poucos anos, né? E o Senhor me levantou para o ministério, né? Para dirigir igrejas. Me tornei o segundo dirigente de uma congregação. A primeira congregação tinha aí uns 23, 24 anos por aí. E nós tínhamos naquela congregação vários presbíteros, já de cabelo branco. E alguns não aceitou. Será que não tem obreiro no ministério? Vai mandar uma criança, um menino para auxiliar o pastor aqui, com tanto obreiro no púlpito? Mas o Senhor me deu graça. E aquelas pessoas que no primeiro momento não me aceitaram, se tornaram meus grandes amigos, porque eles viram nesse pequeno homem, que hoje já sou um idoso, naquele menino, como eles diziam, eles viram, né, essa inteligência, essa maturidade, essa capacidade que não veio de mim mesmo, mas veio do Senhor, porque eu busquei. É uma fonte, irmão, que quanto mais você bebe dela, mais vontade dá de beber. E é uma fonte inesgotável. O conhecimento da palavra de Deus, a comunhão com Deus, a comunhão com o Espírito Santo é tudo na vida de um discipulador. E assim, irmãos, foi com Timóteo. Timóteo era ainda considerado, talvez por alguns, né, pessoas maduras, idosas no sentido de idade, é um menino. Mas Paulo diz assim, Paulo exorta a não aceitar ser desprezado por sua juventude, mas tornar-se exemplo. Esse é o ponto. Pessoas podem até num primeiro momento olhar, né, feio para você, né, questionar, mas pelo exemplo, pelo bom andamento, pelo aquilo que você faz, por aquilo que Deus tem te dado, eles vão perceber que você não é um menino, mas você pode ser menino na idade, mas você tem maturidade, tem inteligência espiritual para fazer um bom trabalho para Deus e para a igreja do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Um bom discipulador também precisa estar nessa caminhada com Cristo. Veja que um discípulo forte ajuda outros a crescer em Cristo e ainda continua avançando, conforme Filipenses capítulo 3, verso 12 a 13. Paulo exorta, tu, pois, meu filho, fortifica na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. 2 Timóteo capítulo 2, verso de 1 a 2. Discipuladores imaturos são exortados a se tornarem maduros, pois só assim discernirão tanto o bem como o mal. Hebreus capítulo 5, verso 14. Esse ponto aqui, eu acredito que ele pega no calcanhar de Aquiles e alguns obreiros, que são exatamente como está registrado aqui, são imaturos. E por conta dessa imaturidade, o mundo tem entrado na igreja, muitas coisas estranhas têm acontecido no meio do povo de Deus. Então é preciso ter cuidado. A maturidade ela é importante na vida do obreiro, como já dissemos, e não é somente importante, mas também abre uma porta para que outros possam ser treinados e, às vezes, irmãos, pelo proceder, como disse Paulo a Timóteo, seu exemplo de todos, né? Seu exemplo dos fiéis. Então, a partir desse momento, você se torna ali uma luz, né? Não a estrela para brilhar, como no caso de Diotréfes, mas você se torna uma luz, porque através do que você faz, através do que você fala, né? Como a gente costuma dizer, é uma pessoa que prega o que vive e vive o que prega. Não é como no tempo de Jesus, e Jesus recriminou aqueles sacerdotes porque eles
colocava encargos sobre as pessoas que, quando na verdade eles não queriam nem movimentar com o dedo mindinho, né? Então, aqui você se torna exemplo para os outros. E muitos jovens e muitos irmãos e irmãs, ao ver o teu procedimento, né, sincero, uma comunhão intrínseca com o Senhor, com a sua palavra, eles passam a imitar. E logo você, tendo essa inteligência espiritual, você começa a descobrir talentos, você começa a descobrir pessoas que têm chamada ministerial. E aí é o ponto onde você vai discipulá-las, essas pessoas, para que elas se tornem obreiros, né? Porque o segredo da igreja, irmão, é esse, é discipular, é preparar obreiros, porque nem eu, nem você, nem os nossos antepassados tiveram vida permanente aqui nesse plano. Então, se a igreja está aqui hoje, em pleno século XXI, é porque nós tivemos os nossos antepassados que se empenharam em formar obreiros. Então, nós precisamos continuar formando obreiros, né? Para que amanhã, quando eu não estiver mais aqui, eles possam dar continuidade a esse trabalho e preparando outros obreiros até o dia da volta do Senhor Jesus. Esse é o segredo. É exatamente isso que Paulo está nos orientando, né? Discipuladores imaturos são exortados a se tornarem maduros, né? Por quê? Pois só depois de amadurecerem, eles serão capazes, né, de discernir tanto o bem como o mal. Tem muitas pessoas aí, como já disse, misturando as estações, porque são imaturos, porque não estão aprendendo do mestre dos mestres, que é o Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Um outro ponto aqui é que um bom discipulador precisa ter um bom relacionamento com as ovelhas. Então, nós já tivemos a oportunidade de falar, em outras lições que muitas vezes, irmãos, nós temos discipuladores, né, ou pastores, obreiros, que eles chegam atrasados no culto. Quando chega o culto já começou, e quando chega na hora da bênção apostólica e da oração final, terminou a oração, o pastor já não está mais lá. Ele já foi-se embora. Então as ovelhas ficam no vácuo. Nem consegue cumprimentar ele ou conversar com ele, dar uma palavrinha com ele antes do culto, e nem consegue muitas vezes ter uma palavrinha com ele depois do culto, porque ele é como um relâmpago. Ele brilhou e já desapareceu. Então nós vemos aqui que o bom discipulador, o bom obreiro, ele precisa ter um bom relacionamento com as ovelhas, com o objetivo de ser exemplo dos fiéis. O discipulador de Cristo tem de mostrar maturidade no relacionamento interpessoal, cuidando de cada um conforme sua estatura espiritual, para levá-los ao crescimento, conforme está registrado em Éfeso, capítulo 4, versículo 13 a 15. O mau discípulo, que exige das ovelhas uma obediência cega, como Diotrefes fazia, revela ser um discípulo imaturo. A palavra de Deus nos orienta a termos um bom relacionamento com todos. Hebreus capítulo 12, verso 14. Isto também inclui o relacionamento de discípulos com seus discipuladores. O verdadeiro discipulador não abdica de sua principal tarefa: cuidar dos seus discípulos. João capítulo 21, verso 16. Antes de sair de Éfeso, Paulo fez uma última recomendação aos discípulos para vigiarem a si e as ovelhas, confiadas a eles pelo Espírito Santo. Então, um dos cuidados que o discipulador ou o obreiro que ele deve ter é cuidar das ovelhas, vigiar para que o lobo não venha sorrateiramente, muitas vezes, sequestrar uma das ovelhas. Ele precisa ter esse envolvimento com as ovelhas, ele precisa interagir com as ovelhas, ele precisa estar no meio das ovelhas. Nunca se ouviu ou se viu na história de um pastor de ovelhas ele ficar numa casa lá do lado de fora e as ovelhas presas no curral. Mas geralmente ele está junto com as ovelhas. Ali na convivência com as ovelhas, ele sabe qual é a ovelha que está sadia, aquela que está fraca, aquela que está muitas vezes doente. Ele sabe cuidar das ovelhas, porque essa é a função do pastor. E aí Jesus diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um pastor ausente, um pastor que aparece no templo atrasado, e antes de terminar o amém, antes da bênção apostólica, ele também já foi-se embora,
então esse com certeza é um pastor imaturo, conforme vimos aqui no texto, né, desse comentário. Então, esse pastor, esse discipulador, ele precisa ter esse relacionamento interpessoal com todos, tratando a cada um conforme a sua estatura. Tem ovelhas que aguentam um pouco mais, tem ovelhas que é um pouco mais fraca, e ele precisa conhecer a ovelha que ele tem, né, lá na sua igreja, lá no curral onde ele está pastoreando para o Senhor Jesus. O pastor tem essa capacidade de conhecer a estatura e a estrutura de cada ovelha e assim saber lidar com cada uma delas individualmente. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro ponto aqui é que um bom discipulador, ele precisa saber conduzir a igreja. Sem maturidade espiritual, a igreja demora em sua missão de avançar, dada por Jesus, conforme está registrado em Atos capítulo 1, 8. Nos dias de João, Gaio e Demétrio, a igreja estava sob forte perseguição, e somente cristãos fiéis, maduros, seriam ousados o suficiente para fazê-la avançar. Apenas maduros espiritualmente comprometem-se com o avanço da obra. Isso era constatado na hospitalidade que ofereciam àqueles que procuravam sua ajuda, enquanto viajavam para pregar o evangelho, como foi com Paulo, também acolhido por certo Gaio, Romanos 16, 23. O nome Gaio era bastante comum naquela época. Temos sua ocorrência em Atos 19, 29 e 20, verso 4, Romanos 16, 23 e 1 Coríntios capítulo 1, verso 14. Esses textos, porém, não se referem sempre à mesma pessoa. O discípulo maduro é capaz de formar sucessores para a continuidade da obra de Deus, conforme 2 Timóteo capítulo 2 e verso 2. Então nós vemos aqui, conforme vimos, que a hospitalidade ela é algo importante. E um dos requisitos que o Senhor deixou para nós é o avanço da obra de Deus, né? Ele precisa avançar. E quando você não tem a maturidade espiritual necessária, você fica ali, você começa com uma igreja, com uma congregação, e aqui eu vou falar de fatos reais, né? Isso não quer dizer que tudo que está aqui não é real, mas de fatos que eu já vivenciei, né? Que eu já vi na prática. Às vezes, o ministério designa um obreiro para uma determinada congregação e digamos que lá naquela congregação tem 30 crentes e ele fica lá por um período de 2 anos, talvez 3 anos, né? E no dia que tira aquele obreiro de lá para levar de volta para a sede ou para um outro trabalho, ele continua com os mesmos 30. Não houve um avanço, não ganhou uma alma para Jesus, nenhum desviado voltou para os pés do Senhor. E isso sem dizer que muitas vezes ele assumiu a congregação com 30 crentes e quando ele é tirado de lá, só tem 15. 15 foi-se embora. É isso que o Senhor está falando através desse comentário. A igreja precisa avançar, ela precisa cumprir com o ID de Jesus, e aí tem a referência de Atos 1 e 8, aonde nós vamos ver que a igreja crescia assustadoramente. Todo santo dia Deus acrescentava aquele número de pessoas que haviam de se salvar, porque havia pregação do evangelho, havia ensinamento bíblico, a doutrina dos apóstolos, a oração, jejum, comunhão, no partir do pão e etc, etc, etc. Então a igreja ela tem que ser dinâmica, ela precisa ter esse conhecimento e isso só acontece quando ela tem na sua liderança um discipulador, alguém que também tenha, né, essa chamada divina, esse fogo santo no coração e o auxílio automaticamente do Espírito Santo. Seja alguém maduro, que se esmere em fazer o melhor para Deus. Porque um obreiro parado tem uma igreja parada. Já diz aí um provérbio popular que diz que a igreja tem a cara do seu pastor. Se o pastor é um homem de oração, ele é dinâmico, ele é um homem visionário, a igreja segue o pastor. Mas se ele é um obreiro, né, parado, né, preguiçoso, né, a igreja vai seguir o seu pastor. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos, irmãos, acordar, despertar do sono. Por quê? Porque as Escrituras dizem que a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Bendito seja
o nome do Senhor Jesus. Um outro ponto aqui, no tópico já de número 3, vem dizer que um bom discipulador ou um bom obreiro, ele é alguém comprometido com o crescimento da igreja. A maturidade leva os discípulos a comprometer-se com o seu próprio crescimento e com o crescimento daqueles que estão sob sua responsabilidade. Foi o que Paulo desejou ao escrever as cartas pastorais a Timóteo, que ensinam a igreja até os nossos dias. Primeiro, sendo exemplo. Não é possível um discipulador, irmão, exigir da igreja, dos discípulos, aquilo que ele não é. O bom obreiro é aquele que prega o que vive e vive o que prega. As pessoas, elas estão olhando para o discipulador. Veja que Paulo recomendou que Timóteo fosse exemplo dos fiéis, 1 Timóteo capítulo 4, verso 12. Como ele próprio era digno de ser imitado, porque era imitador de Cristo. Então, se você quer ser o exemplo dos fiéis, você precisa ser o imitador de Cristo, como Paulo era, né? E chegou ao máximo de dizer, olha, vocês estão tendo dificuldade de ser imitador de Cristo, então sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo, ou seja, faça como eu estou fazendo, porque vocês fazendo como eu estou fazendo, vocês vão estar imitando Cristo. Isso é importante, irmão, isso é maravilhoso, é lindo, né? Porque se você tem uma dificuldade, olha para o seu pastor, veja se ele está enquadrado naquilo que ele está pregando, veja se ele está enquadrado naquilo que ele está ensinando. Se isso é verdade, você olha para o seu pastor e com certeza você vai estar imitando o Senhor Jesus, porque é assim que precisa ser o obreiro, né? Infelizmente, né, é preciso dizer que nós temos aí muitos discipuladores que não dá para olhar para eles nem para imitar, não, porque eles andam na contramão daquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Mas é como está escrito, quando a pessoa se torna o exemplo dos fiéis e você percebe que aquele obreiro ele é aplicado naquilo que faz, então você tem um referencial para poder, né, se aproximar mais e mais do Senhor. A igreja se torna uma igreja viva, uma igreja triunfante, uma igreja que avança, uma igreja que não se amedronta com nada, bendito seja o nome do Senhor. Por isso Paulo dá esse conselho a Timóteo, bendito seja o nome do Senhor. Só quem reflete Jesus pode ser exemplo à igreja, o que Diotrefes não fazia. Sua imaturidade espiritual o desvirtuava da maior responsabilidade que teria de ser referência como homem de Deus. O contraste daquele comportamento estava no jovem Timóteo, chamado por Paulo de Tu, ó homem de Deus, 1 Timóteo capítulo 6, verso 11. João foi claro ao ensinar, amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. 3 de João, versículo de número 11. Então nós vemos aqui que somente aqueles que se espelham em Cristo, que seguem a liderança do Senhor Jesus e que busca a ajuda do Espírito Santo é capaz de fazer um bom trabalho para o Senhor. Posso ter boas vontades, posso ter bastante entusiasmo até, mas se eu não estiver me espelhando em Cristo, se eu não estiver buscando a direção do Senhor, né, não for dependente do Senhor, eu posso fazer muito barulho, mas pouco resultado ou talvez nenhum resultado vai acontecer. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui diz ainda que um bom discipulador, um bom obreiro, é aquela pessoa que ensina a palavra. E aí João revela que Jesus é o verbo, ou seja, Jesus é a palavra. 1 João capítulo 1. Ensinar a palavra é ter Jesus como referência de amor, integridade, fidelidade, obediência e humildade. Timóteo foi ensinado e também enviado a ensinar, porque isso significava fazer o evangelho avançar. A palavra de Deus é viva e eficaz, e só por ela é possível edificar uma igreja de forma consciente, conforme está registrado em Hebreus capítulo 3, verso 4. Um discipulador maduro, espiritualmente, pauta seu ministério pela palavra de Deus e aproveita todas as oportunidades para pregá-la, conforme está registrado em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. Ou seja, um bom discipulador, irmãos, ele não perde a oportunidade de estar pregando a palavra, de estar testificando, estar falando do amor de Deus.
seja na rua, seja na praça, seja no ônibus, seja no consultório médico, aonde esse discipulador estiver, ele sempre vai procurar falar alguma coisa para alguém acerca do reino dos céus. É alguém que estuda as Escrituras, que examina as Escrituras para poder ensinar os outros e ensina da maneira certa, da maneira correta, porque é através do ensino da palavra que a igreja se desenvolve espiritualmente, né? E de maneira santa. Por quê? Porque é através do ensinamento que esse cristão, esse discípulo, ele vai se santificando, sendo santificado. E santificação, para quem não sabe, é a separação, é se tornar uma pessoa separada cada vez mais para Deus, abandonando as coisas materiais e mundanas desta vida. Enquanto estamos no mundo, somos forasteiros, nós vivemos nesse plano, mas é bom sempre lembrar e ter sempre em mente que nós não somos daqui, que aqui somos peregrinos. Portanto, nada do que existe aqui eu posso tomar para mim, porque eu pertenço a uma outra terra, eu pertenço aos céus, eu sou do céu. Na nossa cidade, como diz Paulo, está no céu. Então é lá que eu tenho que pensar, é lá que eu tenho que focar, e quanto mais eu me esmero em olhar para o Senhor Jesus, autor e consumador da minha fé, mais desse mundo vai caindo para trás. A minha mente passa a ser dominada pelo Espírito Santo, que isso é muito bom, é muito importante, porque a maior confusão está na nossa mente. É um campo de batalha. Aquele a quem você alimenta mais é sempre quem vai prevalecer. E quando eu busco a presença do Senhor, quando eu procuro ter uma comunhão perfeita com o Senhor, isso me faz com que a mente carnal ela perca força e eu possa crescer no conhecimento de Deus, da sua palavra e em comunhão com o Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E o outro ponto aqui importante é que, como discipulador, como um obreiro, um bom obreiro do Senhor, maduro, né, com maturidade, ele sempre vai estar apontando a Cristo. Ele não vai apontar nunca aquilo que ele está fazendo. Olha, meus irmãos, olha o que eu fiz, olha o que eu consegui fazer. Não, mas tudo o que acontece, ele aponta para Cristo, porque nada acontece sem a permissão do Senhor. Veja o que ele disse: sem mim, nada podeis fazer. Então, os discípulos fugiam de Paulo, temendo ser vítimas de sua perseguição. Isso lá no início, em Atos 9:13. Só passando a ter paz após recomendação de Barnabé, lá em Atos capítulo 9, 27. Então veja que houve um período, mesmo Paulo se tornando um cristão, depois daquele encontro com o Senhor, muitos cristãos duvidavam da sua crença, né? Da sua fé, né? Será que ele não está agora se passando por um cristão para nos pegar, para descobrir onde a gente se reúne, etc, etc. Mas houve a necessidade de Barnabé chegar e falar: não, irmãos, esse aqui foi Saulo, mas agora é Paulo. Ele agora é uma pessoa transformada pelo poder de Deus. Não é preciso ter medo. Então veja, louvado seja o nome do Senhor, que um discípulo forte é encorajador dos irmãos porque conhece os propósitos de Deus. Graças à coragem de Barnabé, que depois se tornou companheiro de viagem de Paulo, conforme registra Atos 15:35, as igrejas cresceram e foram edificadas, fazendo com que o nome de Jesus fosse levantado. Então passou o medo, passou a cisma, e eles passaram agora a ver, conforme dissemos há poucos segundos, né, que Paulo ele se torna exemplo, né, naquilo que ele estava propagando, naquilo que ele estava ensinando, e as pessoas passaram a ver, falou: olha, realmente esse homem passou por uma grande transformação, ele teve realmente um encontro com o Senhor Jesus, a vida dele mudou, ele já não é mais aquele perseguidor. Então a igreja passou então a se desenvolver, a igreja passou a crescer, os irmãos foram ensinados, os irmãos foram doutrinados, bendito seja o nome do Senhor. Tudo isso para a glória de Deus, porque o objetivo principal era apontar a Cristo. Não era um testemunho pessoal de Paulo, ele dá esse testemunho, mas isso não era, né, o foco. O foco de Paulo era Cristo. O Cristo que foi crucificado, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. E hoje vive e reina para todo sempre. Está à direita de Deus e aguarda o momento de vir buscar a sua igreja.
Meus amados irmãos, concluindo esta lição, veja que um discípulo forte tem o compromisso de formar outros discípulos fortes, aos quais pode recomendar por serem capazes de continuar a obra de Deus. Credenciais como maturidade, compromisso, responsabilidade e fundamento bíblico são aspectos cruciais na formação de discípulos fortes. Então, essas credenciais, elas são importantes para a formação de um obreiro. Um obreiro de valor é aquele que não deixa rastro, né? No sentido de ter pessoas que o apontem como um mau elemento, como uma má pessoa, né? Ele tem que ter uma vida ilibada, ele tem que, segundo as Escrituras, ele tem que ser uma pessoa, um bom marido, um bom pai, né? Que traga os seus filhos em sujeição, no temor de Deus, que tem exemplos dos que estão de casa, dos que estão na igreja e dos que estão lá fora, né? Porque muitas pessoas, elas deixam de vir para Jesus porque elas dizem o seguinte: se for para mim ser um crente ou uma crente igual àquela ali, eu prefiro continuar como estou. E isso é escândalo, irmão. Então nós precisamos ter cuidado com isso, porque da forma que muitas vezes nós temos agido, ao invés de agregarmos, ao invés de ganharmos alma para o Senhor Jesus, muitas vezes nós estamos expelindo as pessoas, porque é o nosso exemplo, é o nosso testemunho de vida que vai falar mais alto do que qualquer coisa que você possa dizer. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, e se Deus permitir, estaremos de volta numa outra oportunidade. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.